as I am, empty-handed but alive in your hands. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise your majesty. Hallelujah. We glorify you. Hallelujah. May God bless you all. Hallelujah. Thanks, Josh. So I want to introduce them to you. Jose is the director, and then we have Alex, Steve, Gabriel, Josh, e o polivalente ali, o William Maia. Amém. Amém. Thank you. Hoje é Dia das Mães. E Dia das Mães é um dia especial em várias partes do mundo. Na verdade, o Dia das Mães não é internacional, nem todo o país celebra o Dia das Mães no mesmo dia. Em Portugal, a celebração do Dia das Mães acontece no primeiro domingo, não só em Portugal, mas na Espanha, Angola, Moçambique. Alguns países celebram em diferentes partes do ano, mas mais de 20 países celebram no segundo domingo de maio. E há uma razão para isso. O Dia das Mães começou em 1908. Em 1905, a mãe de uma jovem crente chamada Ana Jarvis, a mãe faleceu e ela, no dia do funeral dela, ela desejou que tivesse um dia especial para as mães. E aí, em 1908, ela fez um culto de celebração e lembrança da mãe dela, um culto memorial, e ali eles resolveram começar essa prática. E em 1914, o presidente dos Estados Unidos da época, o presidente Wilson, decretou junto com o Congresso que o segundo domingo de maio seria na América o Dia das Mães. E desde então, celebra-se na América o Dia das Mães no segundo domingo. No Brasil, nós adotamos o mesmo, muitos países da Europa, e somos gratos a Deus pela vida de cada mãe que está aqui nessa manhã. E nós começamos a falar sobre mulheres e família. Aliás, mulheres, não necessariamente mulheres, mas todo o dia das mães eu gosto de falar sobre uma mulher da Bíblia. E nós começamos então a falar sobre, hoje Ana, pastor Soares mencionou ela, e eu quero falar de uma mulher da Bíblia também no contexto de família. Na nossa igreja, nós decretamos sempre uma época do ano como uma época da família. Nós gostamos de focar a família, porque nós queremos ser a família algo importante. Então, todo ano nós tiramos um mês, geralmente o mês de maio, porque aqui na América a celebração do Dia das Mães e do Dia dos Pais é em questão de um mês só. No Brasil, o Dia dos Pais é em agosto, aqui na América em junho. Então, a gente tira esse período entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais, geralmente para falar sobre a família. E na nossa igreja, esse mês tem sido da família. Nós começamos um pequeno grupo. Nós temos um pequeno grupo que funciona, meu grupo funciona toda sexta-feira. O pastor Max dirige um outro grupo na quarta-feira. E há um outro grupo que o Felipe e a Priscila dirigem, geralmente é na quinta-feira, a semana foi na sexta. Então nós estamos investindo na família, nós cremos na família e nós cremos que Deus tem um plano tremendo para a família. Ao mesmo tempo, nós cremos que a família está sob ataque. Nós temos falado isso. O contexto que nós vivemos no dia de hoje é um contexto de ataque à família. Você vê, por exemplo, o contexto moral, no dia de hoje, a promiscuidade, os valores, não é? Os valores familiares não existem mais. As pessoas estão indo contra os valores familiares, a falta de respeito, a falta de educação, a falta de interesse dos pais na vida dos filhos, e isso tem causado um grande problema para as famílias. Então, quando a gente fala de família, principalmente nesse contexto espiritual da família, nesse contexto que nós vivemos, é muito fácil ficar pessimista. A economia do mundo está cada vez pior. Essa semana, a economia do mundo na Europa, ela desmoronou através da Grécia, Portugal e Espanha. E isso, eu conversava com alguém e falava, essa crise parece que não saímos dela. E, de certa forma, quando a economia está ruim, isso traz um estresse financeiro maior nas famílias, a necessidade dos pais terem que trabalhar mais e menos tempo é dado para os filhos.
E isso cria, então, uma situação muito difícil. Se a gente lê o jornal, se a gente vê as notícias, a nossa tendência é ficar negativo, a ficar pessimista, porque realmente as notícias não são boas aí em volta. Então, eu pensava essa manhã, o que eu posso trazer para a igreja? O pastor Max conversava comigo e falou, pastor, o que você vai pregar nesse domingo? E já era, geralmente, segunda-feira eu sei que eu vou pregar. E eu disse, olha, essa semana eu preciso de ouvir de Deus, eu preciso saber exatamente o que Deus quer. E foi até ontem que eu realmente recebi a palavra que eu quero deixar com a igreja. E geralmente, a palavra de sexta-feira, quem vem ao culto de sexta-feira, é uma palavra de encorajamento, no domingo, uma palavra de ensinamento. Mas eu sinto que essa manhã a gente precisa ser encorajado. A gente precisa de ser, como família, a gente precisa de ser encorajado. E entendendo que esse é um dia bonito, é um dia lindo, é um dia gostoso, mas também é um dia de tristeza para algumas pessoas que ficam pensando, às vezes, na mãe que está distante ou que não está mais aqui. Então a gente precisa de sair daqui de cabeça erguida, sair daqui sabendo que Deus está em controle de todas as coisas. Então, eu quero pregar uma mensagem, o título da mensagem é A Esperança é a Última que Morre. Eu queria que você repetisse comigo essa frase. A esperança é a última que morre. Você vai ler a Bíblia comigo em vários lugares, mas agora eu quero somente que você olhe para o projetor, para você repetir comigo o versículo em Hebreus, capítulo 11, verso 11, e depois eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, mas agora nós vamos ler juntos essa passagem em Hebreus 11, 11, todos juntos. Leia comigo, por favor, se você pode ler comigo, Hebreus 11, 11, todos juntos. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, serou fiel àquele que lhe havia feito a promessa. Muito bem. Pela fé, Abraão. E é muito interessante que o autor ou autora do livro de Hebreus inclui Sara nessa promessa. Notemos que Abraão sem Sara nunca poderia ter recebido essa promessa e ter visto essa promessa se cumprir na vida dele. Da mesma forma que nós homens sabemos que nós sempre precisamos de uma mulher na nossa vida. Nós casados, nossa esposa, antes de ser casado, nossas mães, mas nós queremos nesse momento reconhecer o papel da mulher na vida da igreja e na nossa vida. Amém, homens? É um dia importante para a gente fazer isso. Então, a autora de Hebreus, ela faz exatamente isso. E eu creio que esse livro foi escrito por uma mulher. E ninguém sabe quem escreveu Hebreus, mas eu fui convencido quando eu li um livro e fez uma exegese, uma análise desse livro, e tudo aponta para ou um homem ou uma mulher, Apolo ou Priscila. E eu prefiro acreditar que foi Priscila que escreveu esse livro. Então, se foi ela ou Apolo ou Paulo, qualquer um outro, não importa. O importante é que o autor ou autora faz menção de Sara nessa promessa. E a gente sempre fala que Abraão é o pai da fé, mas ele diz, não esqueça, pela fé, Abraão e também Sara, apesar de estéril, avançada em idade, os dois receberam poder para gerar um filho, porque consideravam que aquele que havia prometido era fiel de cumprir a sua promessa. A história de Abraão é uma história muito linda, talvez uma das histórias mais lindas da Bíblia. Metade do livro de Gênesis conta a história de Abraão. Abraão é mencionado mais vezes em Gênesis do que a história da criação, tal a importância da vida desse patriarca. E um dia, Abraão exclama, Abraão proclama alguma coisa que está lá dentro do seu coração. Chegou um momento na vida de Abraão que as coisas não estavam indo como ele gostaria que fosse. Sim, ele era um homem de fé, sim, ele era um homem que conhecia Deus, mas as circunstâncias ao seu redor não eram favoráveis. E um dia ele abre o seu pulmão e ele diz, ó Senhor Deus. Eu estou lendo agora Gênesis 15, e o verso de número 2.